Sabe aquela sensação de que a vida está passando num piscar de olhos tão rápido que mal dá tempo de respirar? Pois é. Se essa correria faz parte do seu dia a dia, essa nossa conversa de hoje é para você. A gente vai mergulhar fundo nas ideias de Hemin Sunim, do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Pensa num guia prático para encontrar um pouco de calma no meio desse caos todo. E o livro já começa com essa pergunta, que é um verdadeiro soco no estômago, né? Para pensar um pouquinho, toda essa agitação, essa ansiedade, esse estresse, será que a culpa é mesmo do mundo lá fora? Ou será que o barulho está vindo, na verdade, de dentro da nossa própria cabeça? Essa ideia, por si só, já é o começo de uma grande mudança. Bom, e essa provocação é o gancho perfeito para a gente entrar na nossa primeira parte, a mente agitada. A gente vai ver como o nosso estado interno não só influencia, mas praticamente cria o mundo que a gente experimenta todos os dias. Olha só que interessante essa distinção. O mundo, ele simplesmente existe. Ele não acorda de manhã reclamando que a agenda está cheia. Somos nós. É a nossa mente que olha para tudo e coloca o rótulo caótico, corrido, estressante. Ou seja, a fonte da agitação não está lá fora, está aqui dentro. A experiência da correria é uma criação nossa. E essa citação explica isso de um jeito muito claro. O autor conta a história de uma monja que estava construindo um templo. Sabe o que acontecia? Quando ela precisava de telhas, ela só via telhas em tudo quanto é canto. Quando precisava de madeira, de repente o mundo parecia ser feito de madeira. Isso mostra que a gente vive numa realidade filtrada pelo nosso foco. O que nos preocupa vira o nosso universo inteiro. E aqui é que a ficha cai. A conclusão é libertadora. O mundo que a gente vive é um reflexo direto da nossa consciência. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se a gente treinar nossa mente para escolher onde colocar a atenção, a gente pode ativamente mudar a nossa realidade. Transformar a agitação em calma. Ok, se a mente é tão poderosa assim, como que a gente lida com o nosso mundo interior, com aquele turbilhão de emoções? É isso que a gente vai ver agora, nessa parte sobre fazer amizade com as nossas emoções. A ideia aqui não é lutar contra elas, mas acolher. E essa metáfora do aquário é perfeita. Tentar brigar com a raiva, ignorar a tristeza, não funciona. Pelo contrário, só piora. É exatamente como tentar limpar um aquário cutucando a sujeira lá do fundo. O resultado? A água fica toda turva, e aí sim é que a gente não enxerga mais nada direito. Tá, mas então, o que fazer? O livro dá um passo a passo bem prático. Primeiro, quando a emoção vier, tente sentir a energia dela no corpo, sem dar um nome, sem chamar de raiva ou medo. Segundo passo, apenas observe essa energia, sem criticar, sem julgar, como se fosse um espelho que só reflete. E terceiro, fique ali, só testemunhando. O que vai acontecer é que, sem a nossa interferência, a energia se acalma e vai embora sozinha. E isso nos leva a uma verdade muito libertadora. Nós não somos as nossas emoções. Elas são como nuvens que passam no céu da nossa consciência. A nuvem da raiva vem e vai. A nuvem da tristeza vem e vai. Mas o céu, a nossa consciência, continua ali, sempre limpo, sempre presente. Certo. Mente mais calma, em paz com as emoções. E como isso tudo se aplica no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos? Bom, é hora de falar sobre a arte de se conectar com os outros de uma forma mais saudável. Adoro essa analogia da lareira porque ela é muito real. Relacionamento é essa dança, né? Se a gente fica perto demais, gruda demais, se sufoca, se queima, mas se fica longe demais, sente o frio da distância, da solidão. Encontrar esse ponto de equilíbrio, essa distância confortável, onde todo mundo sente o calorzinho bom sem se queimar, esse é o segredo. E tem uma história ótima no livro sobre um juiz todo arrogante que foi desafiar um mestre zen. E a lição do mestre foi simples, mas profunda. Ser humilde não é ser fraco. Pelo contrário, é ter a inteligência de evitar um conflito que não vale a pena. Às vezes, baixar a cabeça não é se render, é escolher a paz. E aqui está o pulo do gato nos relacionamentos. Como o nosso ego gosta de estar certo, né? A gente briga, discute, insiste, só para provar um ponto. Mas e se a gente parasse para pensar? O que é mais importante? Ter razão ou ser feliz junto com a outra pessoa? Muitas vezes, a verdadeira sabedoria é deixar o orgulho de lado e escolher a conexão. E com isso, a gente chega na nossa última parte, que é um compilado de pequenas pérolas de sabedoria, dicas práticas para a gente finalmente conseguir, desacelerar no dia a dia. Agora, respira fundo e presta atenção nessas 3 ideias, porque elas tiram um peso gigantesco das nossas costas. Primeiro,
as pessoas não estão pensando na gente tanto quanto a gente imagina. Segundo, tá tudo bem se nem todo mundo gostar da gente. É impossível agradar a todos. E terceiro, a maior parte do que a gente faz, no fundo, é para nós mesmos. Entender isso é de uma liberdade. E essa citação, atribuída a Mahatma Gandhi no livro Amarra Tudo de um Jeito Brilhante, é uma corrente. Tudo começa com um simples pensamento. Esse pensamento vira uma palavra. A palavra vira uma ação. A ação repetida vira um hábito. E os nossos hábitos, bom, eles constroem o nosso destino. E assim a gente fecha o círculo, voltando à ideia principal do livro. A clareza que a gente tanto busca, a paz, a sabedoria, elas não estão na velocidade, na pressa. Elas estão na pausa. É só quando a gente desacelera que as coisas começam, finalmente, a fazer sentido. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. No meio de toda a correria, de toda a agitação, se fosse possível parar, de verdade, só por um instante, o que será que apareceria? O que a gente conseguiria ver? Fica aí a pergunta. Muito obrigado pela companhia.